Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, sim, capítulo, na verdade não capítulo, né? Tô viajando. Vídeo duplo de Jujutsu hoje porque nós tivemos grandes vazamentos no final de semana sobre uma exposição de Gege Akutami que tá acontecendo lá no Japão. Lembram de uma imagem que rolou do Sukuna com o leme do Mahoraga na cabeça e com os 4 braços e o Itadori na frente? Então, agora tá rolando essa exposição no Japão e vemos várias respostas para algumas perguntas sobre algumas ideias básicas de Gege Akutami para Jujutsu Kaisen. E aqui nós temos algumas respostas, desde o Itadori sobre o seu potencial como protagonista, até mesmo sobre os possíveis retornos de Gojo ou Nobara. Será que Gege Akutami enterrou definitivamente o retorno dos dois personagens? É o que a gente vai comentar aqui logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E se você vai comprar os seus mangazinhos de Jujutsu, compre através dos nossos links na Amazon. E assim você vai ajudar a gente a compartilhar ainda mais os nossos conteúdos comprando através dos nossos links. Porque faz isso com que o Geek Brasil fique ainda mais ativo. Você comprando através dos nossos links gera aquela comissãozinha básica sem pagar mais nada por isso. Então você já nos ajuda pra caramba só de comprar através dos nossos links. Vamos então falar aqui sobre o resumo da história dos bastidores da exposição de Jujutsu Kaisen. Queria agradecer aqui a Lightning sempre. Nossa, a Lightning aqui é inacreditável. Ela sempre tá trazendo as melhores reviews, as melhores traduções de Jujutsu Kaisen, sempre trazendo as coisas pra nós aqui. E mais uma vez, vão lá seguir a Lightning. Vai me seguir, né, lá no Twitter, @LPGeekBrasil. E depois vocês seguem a Lightning lá também. Porque, cara, ela com certeza, ou ele, eu não sei se é ela ou se é ele, mas é uma das pessoas que mais colaboram com o universo de Jujutsu Kaisen. E tipo assim, você aprende bastante com as traduções que ela traz, os pontos que ela traz. E ela começou a trazer para nós os contextos relacionados a essa exposição. E a gente começa aqui com a primeira frase, que o Yuji não é o tipo de personagem que aspira a ser alguém como o Hokage ou o rei dos piratas, né, o Pirate King. Então isso já é uma coisa muito batida que a gente fala aqui no canal há muito tempo, né? A ideia do Yuji como protagonista é de ajudar as pessoas. Ele se tornou um feiticeiro Jujutsu porque o seu vô pediu para eles ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, se tornar um feiticeiro Jujutsu é fazer com que a maioria ou uma boa quantidade de pessoas possa ser ajudada. O Itadori, se ele fosse um personagem como o Naruto ou como o Luffy, ele não iria só visar ajudar os outros, mas o Itadori iria lutar para se tornar o maior feiticeiro de todos os tempos. Só que o que Gege Akutami tá fazendo é o contrário. Ele tá fazendo o Itadori se tornar ali alguém que se importe com as pessoas e com o intuito de protegê-las, o Itadori vai se tornar o feiticeiro mais forte. Então tem essa concepção interessante. Aqui nós temos a Lightning revelando para nós que inicialmente Megumi era o protagonista e a Tsumiki também fazia parte do capítulo 1. Mas a ideia foi descartada depois que Gege releu e achou o capítulo bem chato. Então ele acabou descartando todas as informações e ideias ali do primeiro capítulo de que o Megumi fosse o protagonista. Tem alguns pontos interessantes que eu vou comentar, mas ainda tem outras perguntas pra gente poder abordar antes de falar sobre o meu ponto principal. Continuando, inicialmente Yuji deveria ser um personagem coadjuvante de Megumi, com uma fraca relação com o Sukuna. Tanto Yuji quanto Megumi tinham sobrenomes completamente diferentes. E aqui pra mim já fica completamente certeiro que o Gege pensava que o receptáculo do Sukuna deveria ser o Megumi desde o começo. A gente tem dois pontos interessantes aqui, que é lá no capítulo 8, na verdade no capítulo 11 ou 12, acho que é no capítulo 11, isso, no capítulo 11, que é o capítulo que o Itadori luta com o Sukuna no domínio inato.
Nesse capítulo, o Sukuna fala que vai mostrar algo interessante para o Itadori. E depois, lá no capítulo 212, quase 200 capítulos pra frente, o Itadori vê o algo interessante que o Sukuna queria mostrar. Então lá no começo, a gente já prestava atenção, já via ali que o Sukuna estava visando o Megumi. Já era uma ideia que o Gege Akutami estava pensando. Só que o Megumi, ele não tem essa característica do Itadori. Ele é um cara mais frio, é mais na dele. O Itadori não, o Itadori é um cara mais calorento, um cara mais quente. É alguém que bate de frente com o Sukuna e lhe incomoda. Deixa alguém ali, deixa o Sukuna mesmo incomodado. E o ponto é que até mesmo nas análises dos capítulos iniciais que tem no guia oficial de Jujutsu, o Gege Akutami fala que se Jujutsu Kaisen fosse para ser cancelado, ele não iria trazer o Itadori de volta e ele iria seguir com os personagens que estão. Então provavelmente o que ele iria fazer? Ele iria fazer o Sukuna aparecer, surgir no corpo do Fushiguro para que o Yuta retornasse e finalizasse o Fushiguro com o mangá sendo cancelado. Como isso não aconteceu, ele seguiu com a ressurreição do Itadori e também a forma como o Sukuna e o personagem se bicam desde lá. Chozo e Yuji eram irmãos, junto com a ideia do Chozo matar Yuji e assumir o seu papel. Ainda bem que ele não seguiu com isso. Ainda bem que ele não seguiu com isso. A gente tem algumas ideias como criador de histórias que às vezes a gente olha e fala, não, é melhor isso não, melhor deixar isso pra lá. E é exatamente isso que Gege Akutami acabou fazendo. Ao fazer Jujutsu Kaisen de Jujutsu Kaisen Zero, originalmente uma série one shot, né, que são 4 capítulos que saíram durante um ano na Jump Dica, né, que é a revista que Black Clover tá saindo hoje. Jujutsu Kaisen nasceu dessa revista com 4 capítulos seguidos, né? Estourou o primeiro capítulo, muita gente começou a falar da obra e depois foram lançados mais 3 capítulos e depois veio a obra Jujutsu Kaisen. Gege decidiu não incluir Yuta na introdução para simplificar a história. É claro que o Yuta iria roubar completamente a trama se ele fosse introduzido logo nos primeiros 20 capítulos, porque ele era o protagonista da obra anterior. Então não teria como ali ter uma disputa ou alguma coisa ali em relação com o Itadori. Ele estaria totalmente na desvantagem, o Yuji estaria totalmente na desvantagem. Mas o Gojo é o mentor da história. E removê-lo seria como My Hero Academia sem All Might. Então Gojo ficou, o que faz sentido. Não faz ali sentido pensar que o Gojo ficaria de fora da história igual o Yuta. O Yuta, ele era o protagonista, ele não é mais. Então você tem que abrir brechas para o Itadori. O Itadori precisa evoluir, precisa se desenvolver e só na frente, quando o Gojo é selado, o Yuta entra novamente na história como o mentor do Itadori, né? Aquele que iria conduzir o Itadori para os próximos passos, os próximos momentos. Então o Gege fez bem aqui com esse estilo aqui de roteiro para ocultar o Yuta e depois trazê-lo de volta. Agora aqui a gente tem coisas bem interessantes e intrigantes, né? Porque ele diz que o Nanami era um usuário de maldição, matava civis e era bom no trabalho administrativo, mas ainda reclamava disso. Ver o Nanami como usuário de maldições seria realmente ali meio macabro, né? Porque o Nanami, ele é sempre ali uma pessoa para ajudar as pessoas, ajudar os feiticeiros, ajudar os humanos. Ele mesmo passa aquela lição de moral pro Gojo de que o Jujutsu ele é feito para salvar as pessoas. E ver o Nanami matando civis, aí pra mim chega até a ser uma ofensa. Chega até a ser mesmo uma ofensa pensar que o Nanami poderia fazer algo nesse sentido. Getou sempre foi planejado para ser falso, né? A forma ali do Jujutsu Kaisen comum, né? Não o falso ali em Jujutsu Kaisen Zero. Mas a identidade não foi decidida até Shibuya. Yuki também foi ali uma candidata. Olha só que interessante. Gege então pensa que a Yuki também poderia ser alguém que era um traidor, uma pessoa que era traidora, e faz sentido porque Tengen desconfiou ali da Yuki, a forma como ela foi colocada, abordada, e talvez a Yuki poderia ser aliada do Kenjaku, porque tem ali essa visão de que a Yuki pensava quase da mesma forma como o Getou, na maneira muito parecida com o Getou. Mas o ponto interessante aqui
é que o Gege ainda não havia decidido a identidade do Getou, daquele que estava controlando o corpo do Getou em Shibuya, que veio depois a ser o Kenjaku. Então ele decidiu isso em Shibuya. Ele decidiu desenvolver isso em Shibuya. É algo bem estranho, né? Algo bem macabro ali para trazer esse plot e toda essa lore trazida depois para o personagem. E aqui começa então o primeiro ponto polêmico, acredito que seja o primeiro ponto polêmico relacionado às conversas e às revelações de Gege Akutami. Porque Gege já havia decidido deixar Nanami e Nobara em Shibuya antes do arco começar. Então, basicamente, o que é dito aqui é que Gege já havia planejado deixar a Nobara e o Nanami mortos. Ele já havia pensado nesse sentido. Mas depois a gente não sabe direito o que mudou. Porque primeiro ele pensa, ele age e mata o Nanami. Ele acaba eliminando o Nanami. Só que a Nobara, ela não está morta. Nesse estado que ela está atualmente, ela não está morta. Então ele fala que pensou em deixar a Nobara morta. Mas ele não comenta se mudou de ideia, porque se ele mudou de ideia, porque na verdade, né, se ele comenta que ele mudou de ideia, ele entrega que ela tá viva. Então a gente sabe que a Nobara, só leu o mangá, o capítulo direito ali, no capítulo, se eu não me engano, é entre o capítulo 124, acho que é o 124 e 125, você tem toda a fala ali do Arata sobre parar o sangramento, toda a parte como tem ali da Nobara. O conceito é que a personagem é a feiticeira de Schrödinger, que a gente não sabe se ela tá viva ou se está morta. No caso, talvez Gege tenha mudado de ideia sobre manter ou até mesmo deixar a personagem morta. Mais perguntas aqui sobre os personagens. Mei não morreu porque personagens que não têm apelo de deixar os leitores tristes, quando morrem, não precisam morrer. Então, na cabeça de Gege Akutami, tipo assim, ele acredita que não mata personagem à toa. Então, para ele, todos os personagens que morreram até agora deixaram ali as pessoas tristes. O Naobito não sei se encaixa nisso não. Naobito não sei se encaixa nesse sentido. Eu não sei se eu fiquei triste. Talvez o Gege tenha ficado triste com a morte do Naobito. Mas o ponto é que ele fala, ele justifica isso, né? Que tanto o Ichichi quanto também ali o Ino não morreram porque nesse momento, naquele momento do combate em Shibuya, eles não iriam marcar no sentido de ficar triste, deixar as pessoas, os leitores tristes. O grupo de Getou pegou ali em Jogo versus Sukuna e morreu, mas Kusakabe e Panda não. Olha só, caraca, isso aqui foi tenso, hein? Morreu todo mundo ali, cara. Então, é que eu sempre comento aqui que eu acredito que poderia ali outros personagens ter aparecido nesse exato momento. Eu acho que esse grupo do Getou deveria ter sido eliminado pelo Kashimo. Eu acho que daria para trazer o Kashimo nesse exato momento em Shibuya, fazer ali um malabarismo, dava para encaixar. Por mais que mas LP, o Kashimo, ele veio só depois, mas não, dava pra encaixar, porque tem Auralme veio ali da forma de reencarnar e tal, dava pra trazer e dava pra explorar o personagem de uma forma melhor. Eu acho que o grupo do Getou morreu aqui no combate do Jogo vs Sukuna e poderia ter sido eliminado ali pelo Kashimo, o que daria pra mim na mesma. Gege queria tornar o jogo do abate mais parecido com o arco de resgate do Gojo através da sua configuração de torneio. E é basicamente isso, né? Toda a configuração do torneio é para trazer o Gojo de volta, né? Tem todo esse consenso ali de fazer com que o personagem seja trazido de volta através das habilidades da Hana. Então tudo é construído para salvar a Tsumiki e ao mesmo tempo trazer o Gojo de volta através das habilidades da Hana /Anjo. Então a gente percebe que Gege Akutami já estava trabalhando nesse sentido há algum tempo. Gege considera a falta de regras do jogo do abate em batalha, mas pouca experiência em Tsumiki com falha da sua parte. Sim, eu concordo. Eu acho que foi uma falha mesmo a Tsumiki não ter ali um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de relação com o Megumi. Eu não senti assim a morte da personagem por si só. Eu senti a perda do Fushiguro. É diferente quando você sente a morte do personagem. Eu não senti a morte dela. A Tsumiki não fede nem cheira pra mim. Agora, eu senti a perda do Fushiguro. Eu senti ali que isso iria afetar o personagem. E quando eu vi a Yoruzu sendo derrotada pelo Sukuna
no corpo da Tsumiki, pra mim faria todo sentido o Fushiguro se perder, se afundar ainda mais. Então sim, foi uma falha ali do Gege de não construir a personagem de uma forma que a gente se sentisse ou até mesmo ficasse receoso com uma espécie de morte da personagem sendo através ali finalizada pelo corpo do próprio Megumi sendo controlado pelo Sukuna. Ele estava feliz por pelo menos ter permitido que Yuji e Tsumiki se encontrassem. Então Gege fala que estava feliz dos dois pelo menos se entenderem, mas não era Tsumiki ali, né? Não era Tsumiki ali, infelizmente. Então esse encontro não aconteceu. Deveria ter explorado ali alguns conceitos. É claro, não tinha como, porque a Tsumiki ficou em coma, mas pelo menos dava para ter trazido alguns conceitos ali em relação mais aprimorados entre o Fushiguro e a personagem. Kashimo foi inicialmente planejado para ser mais um serial killer psicopata com uma foice. Cara, ainda bem que ele mudou de ideia, né? O Kashimo é um personagem tão bom, é tão legal, a forma como ele luta, o jeito que ele batalha assim contra o Hakari. É tão bacana a forma como ele foi construído, que pena que ele foi desgastado ali totalmente contra o Sukuna em 2 capítulos. Dava pra ter sido algo maior ali na batalha contra o Sukuna, dava pra ter trazido ainda mais preceitos sobre as habilidades dele, mas Gege Akutami quis lhe atropelar de uma vez. E vamos lá, vamos aqui então pensar sobre o Gojo, né? O Gege já te falou aqui sobre a Nobara, a gente já deu aqui uma rebatida sobre o que nós temos sobre a personagem na obra principal, e agora tem sobre o Gojo. Gege estava planejando desenhar um retrato da morte do Gojo para o volume 26 na capa, mas veio de mãos vazias. Vocês estão vendo a imagem do volume 26 aí na forma do vídeo, né, no background ali do vídeo. Planejei desenhar uma flor de camélia, mas o Gojo perdeu e acabou com outra flor de camélia parecida com ela. Então, pelo que dá a entender, o Gege queria fazer o Gojo como vencedor, como alguém ali que iria vencer a batalha do Sukuna. Olha só, planejei desenhar uma flor de camélia, mas Gojo perdeu e acabou como outra flor de camélia parecida com ela. Então, inicialmente o Gege parecia planejar que o Gojo vencesse, mas durante o combate ele mudou de ideia. Durante ali a luta ele acabou mudando de ideia e fez com que o Gojo perdesse a batalha contra o Sukuna. E aqui o volume 26 é praticamente um retrato, aqueles retratos que ficam na foto ali das pessoas que acabam falecendo e tudo mais. Então, talvez isso aqui seja mais uma confirmação que Satoru Gojo não vai voltar do jeito comum. Não vai voltar do jeito comum. A gente não larga a mão de ninguém. A gente não larga a mão de ninguém. A gente já trouxe um vídeo aqui bem interessante sobre o retorno do professor, mas não mais como um humano. Outras perguntas bem jogo rápido aqui. Mesmo que Gege pense que a arte pode ser boa, há momentos em que ele não corresponde às expectativas dos leitores e vice-versa. Ele consegue desenhar melhor na capa da Jump sem se esforçar, e às vezes seus assistentes também fazem a coloração. Cara, faz todo sentido, né? Você tem que se virar ao quadrado, desenha a capa de capítulo, depois desenha a capa da Weekly Shonen Jump, depois desenha a capa ali dos volumes, faz página colorida, desenha, pensa, faz os storyboards. Mano, é uma loucura. Você tem que meio que desaguar ali depois essas funções para as outras pessoas. Se você não faz isso, você fica maluco, né? Se você não passa esses pontos para outros assistentes, né, para os seus assistentes, você acaba ficando maluco. E não é à toa que muito mangaka acaba surtando depois. A razão pela qual Kusakabe está no volume, na capa 13, é porque Gege queria explorar o pacto do novo estilo das sombras, em uma situação em que ele teve que escolher o novo estilo das sombras ou os estudantes. Então ele teria que estar a base ali, provavelmente, quando ele salvar a Miwa, né, quando ele acaba salvando a Miwa, então ele teve que mostrar esse conceito ali de usar ou de mostrar o novo estilo das sombras ou salvar ali os estudantes. O que Gege imaginou para o volume 21 na sua capa parecia algo muito legal em sua mente, mas se recusou quando começou a desenhá-la. Eu gosto do volume 21, acho uma das capas mais interessantes assim que poderia mostrar sobre o Hajime, né, o jeitão dele assim meio velho, mas ao mesmo tempo jovial, né, porque ele encarnou na era moderna, mas é um conceito que, tipo assim, dava pra ter trabalhado mais, né? Dava pra ter deixado ali um foreshadowing, mostrar a forma ali meio que completa
do Hajime ao fundo, sem a gente saber do que se tratava direito e tal, mas Gege não quis fazer isso, ele não quis fazer isso e acabou seguindo ali para esse Hajime sedutor, mostrando a linguinha, mostrando a linguinha para todos nós. E o último que nós temos aqui sobre essas informações da exposição de Jujutsu Kaisen é que a inspiração original para a propagação de cores de Maki e Mai de mãos dadas foi uma foto de Downtown de mãos dadas e pulando em um campo de flores. Downtown é uma dupla de comédia japonesa, Hitoshi Matsumoto e Masatoshi Hamada. Os dois estão pulando ali no campo de flores, né, como vocês podem ver aqui. E a gente pode ver também a Maki e a Mai pulando também ali, só que na praia, né, na beira do oceano. Então tem essa inspiração. Gege, ele deve ser um cara que gosta bastante desses conteúdos de humor meio que maluco, né? Meio que nonsense, né? Que se diz, né? Então a gente pode perceber, provavelmente o Takaba é completamente inspirado num comediante maluco. E agora até mesmo a arte da Mai e da Maki também é inspirado em dois comediantes malucos. Então, provavelmente Gege, ele tem um certo tipo de humor bem peculiar. A gente fica aqui esperando um novo guia oficial. Será que essas perguntas são base para que o novo guia oficial seja lançado e através dessas perguntas foram já colocadas na exposição? Eu acredito que sim, eu acredito que essas perguntas vão ser colocadas ali no novo guia oficial de Jutsu, cobrindo até o jogo do abate, pelo menos até a batalha contra o Gojo, né? As respostas, as perguntas que Gege Akutami acabou respondendo, né? Proporcionando para nós através dessa exposição. E aí, curtiram essas respostas? Essas perguntas que Gege Akutami acabou respondendo da sua exposição? Vocês esperavam algumas coisas a mais? Esperavam coisas a menos? Algumas explicações interessantes? O grupo do Getou morto ali pelo Jogo e também pelo Sukuna foi algo bem misterioso, né? Algo bem intrigante e estamos aí. Vamos ver o que Gege Akutami vai nos revelar e provavelmente durante a semana mais informações podem sair da exposição, porque tem muita coisa. O pessoal falou lá que tem uma parede só do Higuruma. Tem uma parede inteira só do Higuruma, só das ideias de como o Gege Akutami falou, desenvolveu o Higuruma. E para vocês observarem, não tem nada do Higuruma aqui que a gente falou. Então, talvez durante a semana vaze mais conteúdos e talvez seja ali gerado mais um vídeo para a gente comentar sobre essa exposição.